Parte 10. O Chifre Negro. O acordo entre Arryn e o Arya e Daenerys Targaryen durou exatamente 47 dias. Foi Daenerys quem quebrou primeiro, não por maldade, mas por necessidade. Seus espiões em Porto Real informaram que os Lannister estavam fracos, que Cersei estava isolada, que a cidade poderia cair com um ataque rápido. Mas para chegar a Porto Real, seus exércitos precisavam atravessar as terras fluviais, terras que Arryn considerava suas. Ela enviou mensageiros, pedindo passagem. Arryn negou. Ela enviou emissários, oferecendo ouro. Arryn recusou. Ela enviou ameaças, lembrando de seus dragões. Arryn respondeu como uma única palavra: venha. A Batalha do Tridente. O exército de Daenerys, 8.000 imaculados, 3.000 Dothraki, 2.000 mercenários de Essos, marchou para o norte ao amanhecer. Sua frota, 120 navios, navegava paralela à costa, levando suprimentos e reforços. No comando terrestre, Sor Barristan Selmy, o velho cavaleiro que servira 3 reis. No mar, um almirante mercenário de Myr chamado Salador Saan. E acima de todos, os dragões Drogon, Rhaegal, Viserion circulando como arautos da destruição. Arryn os esperava no vão antigo do Tridente, onde 300 anos antes os exércitos se enfrentaram em batalhas que moldaram Westeros. Ele trouxera tudo o que tinha: 40.000 piratas, 20.000 homens das ilhas, 10.000 soldados das terras fluviais conscritos relutantes, mas ainda assim soldados. E, nas profundezas do rio, o Kraken aguardava. Mas Arryn tinha algo mais. Algo que encontrara nos esconderijos dos Greyjoy, em Pique, após a conquista. Algo que Euron Greyjoy guardara por anos, esperando o momento certo, um momento que nunca chegou para ele. O chifre de dragão. Era uma peça grotesca feita de osso negro retorcido, reforçada com anéis de ouro validiano e incrustada com rubis que pareciam pulsar com luz interna. Diziam as lendas que fora forjado na velha Valíria, nos dias antes da perdição, e que quem soprasse o chifre poderia dominar dragões desde que estivesse disposto a pagar o preço. O preço, Arryn descobrira ao estudar os pergaminhos, era a vida de quem soprasse. O chifre consumia seus usuários, queimando seus pulmões, seu coração, sua alma, mas não antes de cumprir seu propósito. Arryn não pretendia soprá-lo ele mesmo. Ele tinha outros planos. O acordo com os degraus. Dias antes da batalha, Arryn convocara seus capitães mais leais, os tentáculos de ferro, e apresentara o chifre. Preciso de um voluntário, dissera ele, a voz calma. Alguém que esteja disposto a morrer para que possamos vencer. Houve silêncio. Então, um homem se adiantou. Era Caron, o mudo, um pirata dos degraus que servira a Arryn desde os primeiros dias, que perdera a língua em uma batalha contra mirienses e nunca mais falara. Ele era grande, feio e ferozmente leal. Arryn olhou para ele por um longo momento. Depois, assentiu. Seu nome será lembrado, prometeu. Seu sacrifício será cantado pelos cantores das ondas por 1000 gerações. Caron sorriu um sorriso torto, sem dentes, e tomou o chifre. O primeiro encontro. A batalha começou com os Dothraki. Eles vieram como uma onda, gritos agudos, cavalos velozes, araque brilhando ao sol. A cavalaria mais temida de Essos, carregando contra as linhas de infantaria de Arryn. Os piratas seguraram a linha. Escudos entrelaçados, lanças apontadas, a disciplina que Arryn exigira em anos de campanha. Os Dothraki quebraram contra eles como ondas contra rochas, e onde a linha cedia, os tentáculos de ferro avançavam para fechar a brecha. Então os Imaculados marcharam. Passo a passo, escudo a escudo, lanças baixas, a máquina de guerra perfeita de Daenerys avançando em silêncio mortal. Eles não gritavam. Não cantavam. Apenas marchavam, matavam, e marchavam de novo. As baixas de Arryn começaram a subir. E então os dragões atacaram. Fogo dos céus. Drogon veio primeiro, o maior, o mais feroz. Chamas negras e vermelhas lavaram as linhas de Arryn, transformando homens em tochas, escudos em cinzas, lanças em poças de metal fundido. Rhaegal e Viserion seguiram, cuspindo fogo em ondas que pareciam não ter fim. O exército de Arryn vacilou.
Homens que enfrentaram tempestades e batalhas, que riram da morte em 100 mares diferentes, agora gritavam e corriam não por covardia, mas porque nenhum homem pode enfrentar um dragão e permanecer são. Mas Arryn não correu. Ele estava no centro do caos, cercado pelos tentáculos de ferro, observando os dragões com olhos que não mostravam medo, apenas cálculo. Caro, disse ele. Agora. O mudo ergueu o chifre de dragão e soprou. O som que emergiu não era um som natural. Era um lamento, o rugido, uma canção de poder antigo que reverberou através do campo de batalha, fazendo homens caírem de joelhos, cavalos empinarem, e os próprios dragões. Os dragões pararam. Drogon rugiu não de fúria, mas de confusão. Suas asas bateram desordenadamente enquanto ele lutava contra algo que não podia ver. Rhaegal e Viserion foram mais afetados ainda. Seus olhos dourados ficaram vidrados, seus corpos tremendo no ar como se uma mão invisível os tivesse agarrado. Caron soprou novamente. Desta vez, seu nariz começou a sangrar. Sua pele já queimada por sóis de Essos empalideceu. Mas ele continuou soprando, o chifre vibrando em suas mãos com uma vida própria. Os dragões cederam. Rhaegal desceu primeiro não em um mergulho de ataque, mas em um pouso controlado, quase gentil, diante de Arryn. Viserion seguiu momentos depois, pousando ao lado do irmão, suas cabeças inclinadas em uma postura que ninguém ali jamais vira em um dragão. Submissão. Caron soprou uma terceira vez, a última. O som ecoou através do vale, e quando terminou, o mudo caiu. Morto. Seus pulmões carbonizados, seu coração parado, sua alma, se é que os homens de ferro tinham alma entregue aos deuses, afogados em troca da vitória. Arryn ajoelhou-se ao lado do corpo por um momento, um gesto de respeito que poucos ouviam fazer. Depois, levantou-se e caminhou em direção aos dragões. Rhaegal e Viserion não se moveram. Apenas o observaram com aqueles olhos dourados, agora vazios de vontade própria. Arryn estendeu a mão e tocou o focinho de Rhaegal. O dragão ronronou. A morte de Drogon, lá em cima, Drogon lutava. Ele era o mais forte dos três, o favorito de Daenerys, o mais ligado a ela. O chifre o afetara, mas não o dominara completamente. Ele ainda resistia, ainda rugia, ainda buscava sua mãe com olhos desesperados. Daenerys, no alto de uma colina observando a batalha, sentiu o momento em que a conexão com seus filhos se rompeu. Foi como um cordão umbilical cortado, uma dor física, um vazio onde antes havia vida. Rhaegal. Viserion. Ela gritou seus nomes, mas eles não responderam. Apenas ficaram ali, ao lado do homem que os roubara. Drogon ouviu o grito de sua mãe. E enlouqueceu. O dragão negro mergulhou em direção a Arryn, fogo jorrando de suas mandíbulas, não o fogo controlado de batalha, mas algo mais primitivo, mais destrutivo. Chamas negras que queimavam o próprio ar. Arryn não correu. Em vez disso, ergueu presa de rubi a espada valeriana banhada no sangue de dragão e esperou. Drogon estava a 50 metros. 30. 10. E então Rhaegal e Viserion se moveram. Não por vontade própria, não exatamente. Mas o comando de Arryn, transmitido através do chifre, era claro: protejam. Os dois dragões ergueram-se como um só, interceptando Drogon no ar. Fogo contra fogo. Garra contra garra. Dentes contra dentes. A batalha dos dragões durou apenas minutos, mas pareceu uma eternidade. Drogon lutou como um demônio, mataria os irmãos se pudesse, mataria o mundo inteiro se isso significasse salvar sua mãe. Mas Rhaegal e Viserion não sentiam dor, não sentiam medo, não sentiam nada além da vontade de Arryn. Eles agarraram Drogon Rhaegal pelas asas, Viserion pelo pescoço e o seguraram enquanto Arryn avançava. Daenerys gritou do alto da colina. Sor Barristan cavalgou desesperadamente em sua direção. Tyrion, pálido como a morte, apenas observava. Arryn saltou sobre o dorso de Drogon, um salto impossível, de tirar o fôlego, e cravou presa de rubi na base do crânio do dragão. O aço valeriano, abençoado com sangue de dragão, perfurou escamas e ossos como se fossem manteiga. Drogon rugiu um som que ecoou por todo o vale, por todo o rio, por toda Westeros.
Um som de agonia, de traição, de morte. Então ele caiu. O maior dos dragões de Daenerys Targaryen tombou sobre as margens do tridente, seu sangue negro misturando-se às águas que um dia seu ancestral governara. Daenerys viu. E enlouqueceu. O fim da mãe dos dragões. Ela cavalgou para o campo de batalha como uma fúria, não em um dragão, porque não tinha mais dragões, mas em um cavalo, com uma espada na mão e lágrimas de fogo nos olhos. Sor Barristan tentou detê-la, Vossa Graça, não. Mas ela o ignorou. Tyrion gritou o seu nome. Missandei chorou. Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões, a queimadora de cidades, a rompedora de correntes, avançou sozinha contra 40.000 piratas. Ela não chegou nem perto de Arryn. Os tentáculos de ferro a cercaram não para matar, mas para capturar. Arryn queria vê-la de perto. Queria olhar nos olhos da última Targaryen enquanto ela se ajoelhava. Mas Daenerys não se ajoelhou. Quando os homens de ferro avançaram, ela lutou. Matou 3 com sua espada, uma lâmina valeriana chamada Alento de Dragão, antes que alguém conseguisse desarmá-la. Então Asha Greyjoy entrou na luta. A esposa de Arryn, grávida de quase 8 meses, enfrentou a mãe dos dragões em combate singular. Foi uma luta breve. Asha era boa, mas Daenerys era desesperada, e o desesperado muitas vezes vence. Quase venceu. No momento em que a espada de Daenerys se aproximava do pescoço de Asha, uma sombra negra passou entre elas. Arryn. Ele não usou a espada. Usou as mãos. Agarrou o pulso de Daenerys, torceu até os ossos estalarem, e quando ela gritou, ele a jogou no chão como um saco de grãos. Daenerys olhou para ele do chão, sangue escorrendo de um corte em sua testa, cabelos prateados emaranhados de lama, olhos violeta queimando com ódio puro. Mate-me, cuspiu ela. Faça isso. Mas saiba que eu voltarei. Os dragões sempre voltam. Arryn a observou por um longo momento. Depois, lentamente, sacou 3 de rubi. Eu sei, disse ele. Mas você não. O golpe foi rápido. A cabeça de Daenerys Targaryen rolou pelo campo de batalha, seus olhos violeta ainda abertos, ainda queimando, ainda odiando. Arryn a ergueu pelos cabelos prateados e mostrou aos exércitos, aos seus, aos dela, a todos. Daenerys Targaryen está morta. Gritou ele. Seus dragões são meus. O fogo se curvou ao Kraken. O silêncio que seguiu foi absoluto. Então um rugido. Não de dragão. De homens. Os piratas de Arryn gritaram, urraram, bateram lanças nos escudos. Os soldados das terras fluviais, aqueles que sobreviveram, ajoelharam-se em choque. Os imaculados, sem sua rainha, sem seus propósitos, simplesmente pararam imóveis, esperando ordens que nunca viriam. Arryn Wari, o Kraken negro, havia feito o impossível. Matara uma Targaryen. Dominara 2 dragões. Mudara o destino de Westeros para sempre. A conquista das terras da coroa. A notícia voou mais rápido que qualquer corvo. O Kraken negro matou a mãe dos dragões. Ele tem 2 dragões agora. Ele está marchando para Porto Real. As terras da coroa, a região que cercava a capital, Leão aos Targaryen por 300 anos, não ofereceu resistência. Rosby se rendeu ao ver as velas negras no horizonte. Duskindale abriu seus portões quando Rhaegal sobrevoou suas muralhas. Até Pedra do Dragão, a fortaleza ancestral dos Targaryen, caiu sem luta. Sua guarnição, composta por soldados que antes serviam a Daenerys, simplesmente se ajoelhou quando Viserion pousou no pátio. Arryn entrou em Pedra do Dragão como conquistador, mas também como herdeiro. Caminhou pelos corredores onde Aegon, o Conquistador, planejara a unificação de Westeros. Sentou-se na cadeira de pedra onde gerações de Targaryen haviam governado. Olhou para o mapa pintado no chão da sala de mapas, Westeros inteiro, com suas fronteiras, seus rios, suas montanhas. As terras da coroa são minhas, disse ele aos capitães reunidos. Resta apenas Porto Real. Asha estava ao seu lado, exausta mas radiante. A batalha esgotara, mas ela se recusava a descansar enquanto a campanha não terminasse. Porto Real não cairá tão facilmente, advertiu ela. Cersei Lannister ainda está lá.
E ela é louca o bastante para queimar a cidade inteira antes de entregá-la. Que queime, respondeu Arryn. Eu reconstruo. Mas primeiro, vamos dar a ela uma escolha. A mensagem para Cersei. O mensageiro entrou no grande salão de Porto Real com passos firmes, ignorando os olhares hostis dos soldados Lannister. Diante do trono de ferro, aquele monstruoso amontoado de espadas que simbolizava o poder de Westeros, ele se ajoelhou e apresentou o pergaminho. Cersei Lannister, sentada no trono com todo o desprezo que seu sangue nobre podia reunir, leu a mensagem em silêncio. Rainha Cersei, ofereço-lhe a mesma escolha que oferecia Daenerys Targaryen. Você pode se ajoelhar e viver. Suas terras serão suas, seus títulos serão seus filhos, se é que ainda tem, serão poupados. Você governará as terras ocidentais em meu nome, como Edmure Tully governa as terras fluviais. Ou pode resistir e morrer. Se escolher a guerra, eu virei com 2 dragões, um kraken e 80.000 piratas. Queimarei Rochedo Casterly até não restar pedra sobre pedra. Matarei cada Lannister que encontrar. E usarei seu crânio como taça em meu banquete de vitória. A escolha é sua. Arryn Warri, o Kraken Negro, rei das ilhas e dos rios, senhor dos dragões, conquistador das terras da coroa. Cersei leu a mensagem 2 vezes. Depois, lentamente, ergueu os olhos para o mensageiro. Digam ao seu senhor, disse ela, sua voz calma como o mar morto, que Cersei Lannister não se ajoelha para piratas. Digam que se ele quer Porto Real, que venha buscá-la. O mensageiro partiu. Naquela noite, Cersei ordenou que todos os estoques de fogo vivo da cidade fossem trazidos para o topo da Fortaleza Vermelha. Colocou arqueiros em cada torre. Preparou-se para um cerco que sabia não poder vencer. Mas ela era Cersei Lannister. Se fosse cair, cairia queimando. O cerco de Porto Real. Arryn deu a Cersei 3 dias para reconsiderar. Ela não reconsiderou. No 4º dia, a frota do Kraken bloqueou a Baía da Água Negra. Os dragões Rhaegal e Viserion, agora montados por Arryn e Asha, circularam sobre a cidade, suas sombras cobrindo as ruas como presságios de morte. O povo de Porto Real olhou para o céu e viu que seus ancestrais viram 300 anos antes. Dragões. Mas desta vez, os dragões não vinham para unificar. Vinham para conquistar. Arryn deu a ordem ao amanhecer. Os dragões atacaram primeiro não a cidade, mas as muralhas. Fogo verde e negro lavou as pedras, derretendo ameias, transformando torres em fornos crematórios. Os arqueiros de Cersei atiraram flechas inúteis. Os escorpiões dispararam lanças, a maioria errou, e as poucas que acertaram ricochetearam das escamas dos dragões. Então os piratas desembarcaram. 40.000 homens invadiram Porto Real por 3 frentes: pelo porto, pela Porta de Ferro, pela Porta de Pedra. Encontraram resistência os soldados Lannister, lutaram com a bravura desesperada de quem sabe que a derrota significa morte, mas não resistência suficiente. Cersei observava do alto da Fortaleza Vermelha, uma taça de vinho na mão, seus olhos verdes fixos no caos abaixo. Qyburn estava ao seu lado, o rosto pálido. Vossa Graça, precisamos fugir. Ainda há tempo. Fugir para onde? Interrompeu Cersei. Para Rochedo? Ele queimará Rochedo. Para Essos? Ele nos encontrará. Não, Qyburn. Se esta é minha última noite, que seja como rainha. Ela bebeu vinho devagar, observando os dragões destruírem sua cidade. Quando os primeiros piratas alcançaram a Fortaleza Vermelha, Cersei já não estava mais lá. Estava em seus aposentos, com uma carta nas mãos, a última carta que Jaime lhe enviara, antes de desaparecer no norte. Leu as palavras pela 100ª vez, sentindo o peso de cada uma. Então ouviu os passos no corredor. Muitos passos. Ela ergueu a cabeça, enxugou uma lágrima, a única que se derramaria naquela noite, e esperou. A porta se abriu. Arryn Warri entrou em seus aposentos como quem entra em sua própria casa. Atrás dele, Asha, com a espada em punho. Atrás dela, os tentáculos de ferro, seus olhos brilhando com a expectativa de sangue. Cersei o encarou sem medo. Você veio, disse ela.
Achei que mandaria seus capangas. Arryn parou diante dela. Por um momento, os dois se observaram, o Kraken negro e a Lioa, predadores reconhecendo predadores. Você merece mais que capangas, respondeu Arryn. Você merece que eu mesmo faça isso. Cersei sorriu um sorriso triste, cansado, mas ainda orgulhoso. Então faça. Mas antes, me diga uma coisa. Você acha que isso vai durar? Seu reino, seu poder, seus dragões? Você acha que os senhores de Westeros vão aceitar um pirata no Tronos de Ferro? Arryn considerou a pergunta. Não, respondeu ele honestamente. Não por muito tempo. Mas tempo o bastante. Ele sacou 3 de rubi. Cersei fechou os olhos. O golpe foi rápido. O Trono de Ferro. Quando o sol nasceu sobre Porto Real, a cidade estava em cinzas, mas de pé. Os incêndios haviam sido controlados. Os saques, contidos. Os corpos, recolhidos. Arryn caminhou pelos corredores da Fortaleza Vermelha até o grande salão. Parou diante do Trono de Ferro, aquela monstruosidade de 1000 espadas, símbolo de poder para todos os 7 reinos. Ele não sentou imediatamente. Em vez disso, subiu os degraus devagar, tocando as espadas, algumas enferrujadas, outras ainda afiadas com as pontas dos dedos. Sentiu o peso da história naquelas lâminas. Sentiu os fantasmas dos reis que ali sentaram, justos e tiranos, fortes e fracos, vivos e mortos. Finalmente, ele se virou e sentou. O Trono de Ferro rangeu sob seu peso, não de desconforto, mas de aceitação. Como se a própria cadeia de lâminas reconhecesse seu novo senhor. Asha subiu ao seu lado, não para sentar, mas para ficar de pé, como igual. Yara entrou em seguida, seus olhos antigos brilhando com lágrimas que não derramava desde a infância. Lysara veio por último, pálida e frágil, mas de pé. Lá fora, os dragões Rhaegal e Viserion sobrevoaram a cidade, seus rugidos ecoando através das ruas queimadas. Dentro do salão, os capitães de Arryn se ajoelharam. Os senhores das terras fluviais Edmure e Tully entre eles seguiram o exemplo. Até os sobreviventes da guarnição Lannister, trazidos acorrentados, curvaram-se diante da inevitabilidade. Arryn olhou para todos eles, para seus inimigos derrotados, seus aliados relutantes, seus seguidores fiéis, e sentiu, pela primeira vez em sua vida, que havia chegado. Não ao fim de sua jornada, mas a um começo. Levantem-se, ordenou ele, sua voz preenchendo o salão. Não se ajoelhem para mim. Não sou Deus. Não sou dragão. Sou apenas um homem que fez o que precisava ser feito. Ele se levantou do trono e desceu os degraus. Mas este homem agora governa. E enquanto eu governar, estas serão minhas leis. Não haverá mais guerra entre as ilhas e os rios. Não haverá mais piratas aterrorizando estas costas a menos que eu ordene. E não haverá mais Targaryen, nem Lannister, nem Baratheon, nem Stark ditando os destinos de Westeros. Ele parou no centro do salão, cercado por todos eles. Agora apenas o Kraken. Do lado de fora, os dragões rugiram em resposta. E Westeros, sangrando, queimado, quebrado, finalmente soube o que significava ter um novo senhor.